Existe uma pergunta que, ao invés de ajudar, trava muita gente, que é: qual é o meu propósito de vida? Talvez você já tenha sentido isso, aquela angústia de olhar para sua vida e achar que devia ter uma resposta grandiosa para essa pergunta, uma missão muito clara que tem que ter na sua vida e acaba não tendo. E aí vem a cobrança. Você se sente atrasado, se sente perdida, como se o mundo tivesse recebido um manual, né, de instrução com a sua vocação escrita ali, e que você tivesse faltado nesse dia que você não recebeu esse manual. E essa cobrança virou quase uma epidemia silenciosa e ela gera ansiedade em muita gente. Eu vejo muitas pessoas falarem sobre isso nas redes sociais. Por isso que eu quero trazer um alívio com base científica, né? Porque a ciência da felicidade estudou isso muito a fundo e o que ela descobriu talvez tire um pouco desse peso das costas. Então fica comigo até o final, porque eu prometo que até o fim desse vídeo você vai sair daqui com 3 perguntas simples que prova que o sentido da sua vida já está construído e você sabe qual é. Eu me chamo Gabriela Dias e este canal existe para transformar a forma como você entende a sua própria mente. E o vídeo de hoje nasceu de uma aula que eu tive na minha pós, foi assim, uma aula inspiradora com vários insights com a professora Renata Livramento. Ela falou sobre psicologia positiva. Foi uma aula, assim, gente, sensacional, que não terá só esse vídeo, terão outros vídeos no canal. Então eu quero deixar aqui registrado o meu muito obrigada, professora Renata, porque grande parte do que você vai ouvir aqui começou ali naquela aula. Propósito. Primeiro eu quero falar por que que essa palavra ficou tão pesada. Propósito virou moda, né? Tá em todo lugar, no coach, nas redes sociais, nos livros de autoajuda. E quanto mais repetem isso como se fosse a chave de tudo, mais quem não consegue nomear o seu próprio propósito se sente por fora, se sente atrasado, se sente fracassado. O problema é que venderam isso de um jeito que criou uma expectativa gigantesca, como se o propósito tivesse que ser uma coisa enorme, uma grande missão, aquela vocação que cai no céu num estalo, sabe? E se o estalo não veio, parece que a sua vida não faz sentido, parece que não tem propósito, né? Só que essa ideia de que sentido é sempre uma grandiosa e rara é bem o que a ciência da felicidade veio derrubar. Laura King é uma pesquisadora que passou a vida estudando uma pergunta que parece simples. A pergunta é: de onde vem de verdade essa sensação de que a vida tem sentido? E o que ela achou tira um peso enorme das nossas costas. O sentido da vida não vem só das grandes experiências, dos momentos épicos. Ele vem, na maior parte das vezes, nas coisas simples, sabe? De estar de bom humor, de ter uma rotina que faz sentido para você, de momentos bobos do seu dia a dia que a gente acaba nem reparando. Eu costumo dizer que o extraordinário da vida mora no ordinário da vida. E sentir que a vida tem sentido é bem mais comum do que a gente imagina. Quando você pergunta para as pessoas, a maioria acha que a própria vida tem bastante significado. Não porque todo mundo descobriu uma grande missão na vida, mas porque o sentido estava nas coisas pequenas o tempo inteiro. Repara como isso vira tudo de cabeça para baixo. Você não precisa sair caçando um grande propósito escondido aí na sua vida. O sentido provavelmente já está aí na sua vida, em lugares que você aprendeu a não valorizar, porque te falaram que o significado tinha que ser algo espetacular, grandioso, uma coisa gigantesca. E uma forma legal da gente organizar isso, e que eu aprendi na aula, é pensar que o sentido, né, o propósito vem de tamanhos diferentes. Tem o propósito tamanho grande, né, aquele que responde o que eu vim fazer nesse mundo. Esse é aquele que quase ninguém consegue responder. E é justo o que mais dá essa angústia, né, porque é o que mais difícil e é o mais raro. Mas também tem o propósito tamanho M, o tamanho médio, que responde uma pergunta bem mais fácil. Uma pergunta do tipo: o que faz a minha vida valer a pena? Porque se você parar para pensar, essa aqui dá super para responder. E dá para perguntar também o quanto você tem vivido isso no seu dia a dia. Tem um propósito também pequenininho, né? O tamanho P, que é aquele do dia a dia, que é o seu trabalho,
o que seu trabalho significa para você, o seu hobby, o que seu hobby significa para você, o que significa ser pai, mãe, ser amiga, amigo, ser esposa ou marido, cuidar de alguém que você ama. Tudo isso é sentido, tudo isso é uma forma de propósito. Quando você para de cobrar só o propósito gigantesco, GG, né? Não é nem o G, o GG, e começa a reparar nos médios, nos pequenos, a angústia diminui. Porque você percebe que a sua vida sempre teve sentido. Você só não estava medindo com a régua correta, você estava medindo com a régua errada que não corresponde com a sua vida. E eu queria dividir aqui com vocês algo que me fez refletir. Porque eu acho que a gente transformou o propósito numa fonte de sofrimento, quando na verdade ele devia ser uma fonte de direção. Tem gente que passa muito tempo paralisada, sem começar nada, sem se comprometer com nada, esperando o tal do propósito baixar como se fosse uma revelação. Enquanto espera, a pessoa deixa de viver o que já está ali, na frente, que está cheio de sentido, sabe? Para mim, depois de tanto refletir, porque sim, eu também já fiquei paralisada em busca do meu grande propósito, tamanho gigantesco. Mas depois de refletir, eu entendi que o propósito não é uma coisa que você se acha pronta, embrulhada ali, esperando para você encontrar e abrir, ser descoberto, sabe? Ele é uma coisa que você se constrói vivendo, prestando atenção no que te move, no que você faz no dia a dia que te dá vontade de levantar, nas pessoas que fazem parte da sua vida e que fazem a vida valer a pena, sabe? E eu acho que o sentido ele vai se revelando no caminho, não antes dele. Por exemplo, para mim estar gravando esse vídeo aqui é uma das coisas que faz muito sentido para mim. Eu faço com o coração cheio, porque eu entro num estado de flow. Quando eu tô roteirizando, editando, tendo insight para trazer aqui para vocês, eu fico muito empolgada com a participação de vocês aqui. E isso aqui para mim é algo com muito sentido, sabe? Tem algo que faz vocês se sentirem assim também? Me conta aqui nos comentários, porque isso para mim faz muito sentido. E se você ainda não consegue colocar o seu propósito numa frase bonita, tá tudo bem. Isso não é sinal de que você está perdida. Às vezes é só sinal que você está vivendo e não tá parado, sabe, tentando definir a vida. Você tá vivendo ao invés de defini-la. Eu acho que isso é muito mais rico. E com isso a gente entende que a pergunta qual é o meu grande propósito é uma pergunta que para a maioria das pessoas só gera ansiedade, porque exige uma resposta única e definitiva que ninguém, que quase, né, ninguém tem. Mas existe uma pergunta melhor. Em vez de você se perguntar qual é o meu grande propósito, experimenta perguntar o que faz a minha vida valer a pena hoje. Essa eu tenho certeza que você consegue responder. E é uma pergunta que aponta para a ação, sabe? Não para uma angústia. Porque no fim, uma vida com sentido não é uma vida que tem a resposta mais bonita. É a que presta atenção no que já importa e que escolhe viver muito mais disso. Então eu vou te propor um exercício rápido, bem rápido, que você pode fazer agora nesses minutos aqui, que vai levar menos de 2 minutos, prometo. O primeiro é: pensa em 3 coisas pequenas que aconteceram nos seus últimos dias e que te deram uma sensação boa, sabe? Uma sensação que aquilo valeu a pena. Pode ser um café, uma conversa com alguém, ou um momento com alguém, um momento sozinho, qualquer coisa. Se responda a isso. Segundo, pensa em quem são as pessoas que fazem a sua vida valer a pena. E para cada uma, quando foi a última vez que você passou um tempo de qualidade com essa pessoa? E o terceiro ponto é: responde sem pensar muito, tá? Responde de bate-pronto. O que faz a sua vida valer a pena hoje? Não a vida inteira, tá? Mas hoje, nesse momento. Se você conseguiu responder isso, você acabou de encontrar o sentido sem precisar de nenhuma grande revelação. Ele estava aí o tempo inteiro, só que você precisava pensar nisso. O propósito grande, ele pode vir com o tempo, né? Ou ele pode nunca vir, tá tudo bem também. Mas o que faz a vida valer a pena, você já tem como enxergar agora. E se você quer entender melhor aonde a sua vida está florescendo, onde ela pede um pouco mais de atenção, eu te convido a deixar o seu like, se inscrever nesse canal, ativar o seu sininho, porque ajuda muito para o YouTube entregar esse conteúdo para mais pessoas e também você recebe notificação sempre que tem vídeo novo. E se você estiver no Spotify, por favor, deixa 5 estrelas que é muito importante para mim. Um grande beijo, a gente se vê na próxima semana.